Frei Realmente. Beto está aqui com a gente para conversar um pouquinho. Seja super bem-vindo. Uma honra te receber, Frei Beto. Eu queria te ouvir sobre o conclave, sobre. A gente trouxe aqui um pouquinho desses que são favoritos a serem o próximo Papa. Eu já ouvi algumas entrevistas suas em que você fala sobre a grande possibilidade de termos um novo Papa italiano, independente dessa vertente ideológica, mas que ele venha a ser italiano. E eu queria te ouvir sobre isso. Seja bem-vindo. Bom dia. Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Um abraço aí a todo o pessoal que nos acompanha pela TVT. Realmente, eleição de um Papa é algo imprevisível, né? Ninguém esperava que em 1978 Wojtyła fosse eleito Papa, né? Um polonês, porque a tradição é que o Papa sempre seria um cardeal italiano. Aconteceu. Como também ninguém esperava que o João Paulo I falecesse em 33 dias. Então é surpreendente. Agora, o que eu pressinto a partir das informações que tenho de bastidores da igreja é que será um conclave longo. O que é um conclave longo? Que dura mais de 3 ou 4 dias. Lá no século XIII, teve um que durou 33 meses. Foi preciso os fiéis destelharem o Palácio Episcopal em Viterbo, onde os cardeais se reuniram, no início do inverno, e restringir a entrada de alimentos para que eles decidissem quem seria o novo Papa. Mas hoje em dia, considerando que o Bento XVI e o Bergoglio foram eleitos em 48 horas, dessa vez eu acho que vai ser um pouco mais longo, porque há muitas há muita gente, muitos cardeais que não aprovaram a linha pastoral do Francisco, né? E por outro lado, o Francisco ele escolheu 80% do colégio eleitoral, que são 135 eleitores, num conclave que reúne 252 cardeais. Acontece que muitos desses nomeados por ele não são propriamente da linha dele, porque o Francisco ele jamais nomearia um cardeal que não tivesse consenso dos bispos locais. Então, pega o exemplo da África. Na África, a maioria dos cardeais é de tendência moderada para conservadora, né? Com exceção do cardeal Turkson, de Gana, que é um dos favoritos, que pode, porque desde o século V a África não tem papa. Teve três até o século V. E a igreja se expande mais, a Igreja Católica, hoje no continente africano. Ainda não é o maior número de católicos, continua sendo a América Latina, mas não há nenhuma chance de um novo Papa latino-americano. Por outro lado, os cardeais dos Estados Unidos, como acontece em todos os conclaves da época moderna, vão tentar emplacar um dos seus pares. Mas a rejeição é grande, porque são os mais ricos da igreja e os mais arrogantes também. Então há uma rejeição muito grande a eles. Talvez o cardeal Tagle, das Filipinas, tenha chance. Mas qual é a minha previsão? A minha previsão é que voltará às mãos dos italianos. Tem 5 italianos nomeados por Francisco que caminham na mesma linha pastoral dele e que podem ser eleitos. Eu acredito que não vão querer um cardeal muito jovem, como é o caso do cardeal Tagle, e talvez, portanto, eles elejam um cardeal que já tenha mais de 70 anos, porque hoje em dia, suportar um pontificado de 26 anos, como foi de João Paulo II, é um peso muito grande para a igreja, muito grande, né? E isso gera muitos conflitos no interior da igreja. Então, também não vão nomear um cardeal que passou dos 80 anos. Aliás, algo que pouca gente sabe, né? Qualquer homem solteiro católico pode ser eleito papa, né? Qualquer um. Eu, por exemplo, sou exponencialmente candidato a papa, né? Porque sou solteiro, e tenho mais de 35 anos
e fui batizado na Igreja Católica. Então, na antiguidade, vários príncipes foram eleitos papas, né, que não tinham nada de padres e etc. Mas isso é muito é fora de cogitação acontecer isso hoje. Será um dos cardeais. Então, eu prevejo também outro azarão que pode acontecer é o cardeal Timothy Radcliffe, que é inglês. Ele tem 79 anos. Ele era o teólogo preferido do Francisco e o principal assessor do Francisco nos vários sínodos que foram convocados nesses últimos 12 anos. Ele é dominicano como eu, somos inclusive amigos, e é um homem muito experiente, porque ele foi superior geral dos dominicanos no mundo, né? Então, fala vários idiomas, tem muito preparo. E possivelmente, por que que eu o considero papabile? Porque é uma pessoa que não tem uma sobrevida aí de mais de 10 anos ou 12, enfim. É muito, né? 80% das pessoas que completam 80 anos não chegam a completar 90. Então, a igreja hoje não quereria nem um papa que durasse pouco tempo, como o João Paulo I, mas também nem um papa que durasse muito tempo, como João Paulo II. Para a vida da igreja, os 12 anos de Francisco foram muito bem-vindos, embora eu pessoalmente lamente, porque era o Papa que eu sempre esperei a vida inteira, depois de João 23, né? Um Papa progressista, um Papa a favor dos pobres, um Papa corajoso, que tentou fazer muito mais reformas na igreja do que conseguiu. A questão do celibato obrigatório, ele queria acabar com isso, a questão do sacerdócio das mulheres, enfim, ele forçou a barra, mas não conseguiu. Agora, foi um crítico contundente ao sistema capitalista, principalmente nas suas encíclicas, e em especial na que trata da questão ambiental, a primeira encíclica, né, na história da Igreja sobre a questão ambiental, a Laudato Si, em que ele fala que o desequilíbrio ambiental não é culpa da natureza, é culpa dos grupos econômicos que fazem uma exploração predatória dos recursos da terra. Então, é essa a minha avaliação. Frei Beto, eu estou com Laura Capriglione e Eduardo Castro aqui no estúdio. Vou botá-los na Tudo conversa, já bem. que falávamos sobre essa expectativa, tá bom? Vamos Pessoal. lá. Posso fazer uma Tudo bem. pergunta? À vontade. Bom dia, como é que vai o senhor? Uma honra estar aqui conversando. É, muita gente está falando sobre essa sucessão, conclave e tal, não sei o quê. Nós estamos no meio de uma guerra violentíssima entre as duas principais potências do mundo e que, obviamente, o resultado dessa guerra vai dizer para onde vai o planeta e para onde vai a Igreja Católica também. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma informação sobre como que essa disputa entre duas grandes potências, nenhuma delas católica, né, hegemonicamente, mas como é que essa disputa vai afetar esse conclave e se numa dessas a gente tem alguns sinófilos aí dentro da igreja, ou, enfim, como é que o senhor acha que porque a grande questão do planeta hoje é isso, né? Essa guerra. Como que isso vai impactar a escolha do novo Papa? Você está falando da tensão entre a China e os Estados Unidos, Laura, não é Exato, isso? É. exatamente. Bem, o sonho do Francisco era visitar a China. Eu acho que a única frustração dele em matéria de viagens pastorais foi não poder chegar à China. Ele tentou, mas ele foi muito habilidoso. Reparem que, embora ele tivesse grande apreço pelo Dalai Lama, ele nunca o recebeu. Nunca teve um encontro entre Francisco e Dalai Lama. Por quê? Porque ele não queria prejudicar as negociações que ele fazia com o governo chinês para restabelecer a missão da Igreja Católica na China. E, enfim, lá a questão muito delicada, porque havia um trabalho que eu acompanhei muito de perto, né? Inclusive eu estive em visita pastoral na China em 1988. Havia um trabalho muito bem costurado
entre o Vaticano e a China, até que veio João Paulo II e pôs tudo a perder, porque o cardeal de Xangai saiu da prisão depois de 25 anos e ele foi eleito na China, como na antiguidade acontecia na Igreja Universal, os bispos são eleitos pelos fiéis. E ele foi reeleito arcebispo de Xangai. Então, o Vaticano deu nele um aperto, colocou-o na parede, dizendo: mas você fica do lado do governo chinês ou do lado da Santa Sé? Foi uma burrice, sabe? Porque ele poderia ser um cardeal, um arcebispo fiel a Roma e, ao mesmo tempo, manter boas relações com o governo chinês. Mas esse aperto o obrigou a dizer: eu fico do lado da Santa Sé. E o governo chinês, no dia seguinte, deu o passaporte para ele sair da China e ele terminou a vida em Roma, né? Isso pôs a perder anos de trabalho que o Francisco reativou. Esse trabalho é um trabalho delicado, porque na China existem duas igrejas católicas, a clandestina e a oficial. A oficial é aquela que rompeu a comunhão com Roma. Mas eu, quando visitei a China, tive com vários bispos da igreja oficial e todos eles tinham muito carinho pelo Papa, né? E dizia: olha, diga ao Papa que estamos com ele, sabe, rezamos por ele. Ou seja, eles fizeram isso para poder preservar a comunidade católica, né? Não queriam que toda a comunidade fosse considerada subversiva, ilegal, etc. Então, essa é uma situação. Agora, os Estados Unidos, como você disse, Laura, o catolicismo não é majoritário, mas tem um peso simbólico muito forte, como tem no mundo inteiro. E o Trump vai aos funerais do Francisco, na minha opinião, não por apreço ao Francisco, né? O Trump falou mal abertamente do Francisco, como o Milley também, né? O criticou. O Trump vai para conchavar os cardeais, antes que comece o conclave e que eles fiquem fechados. Claro. Certamente na embaixada dos Estados Unidos ou em algum hotel discretamente, ele vai conversar com cardeais de tendência conservadoras para fazer pressão para que venha um papa do gosto dele, né? Porque o Francisco foi um ponto fora da curva nesse mundo de ascensão da direita. E isso incomodava muito. Frei Beto, posso ir, né, Thalio? Claro, à vontade, Edu. Vamos lá. Frei, pegando esse ponto que o senhor está falando, o senhor falou que estava esperando por um Papa como Francisco desde João 23, né? E os dois tinham algumas características comuns. Eram pastores, né? Eram Sim. padres, eles não eram do estudo no sentido dedicar sua vida à teologia, como foi Dom Ratzinger, por exemplo, mas eles... E tem uma outra característica que reúne os dois de certa maneira, que é o conhecimento do mundo, né? O Papa João XXIII foi patriarca na Grécia e na Turquia, foi núncio apostólico, se eu não estou enganado, em Belgrado, né? Mas na França também. Depois ele foi para a França e depois ele ainda foi patriarca de Veneza, né? Que é uma das capitais do mundo. Ou seja, ele era um diplomata. Além de ser um homem muito simples no trato com as pessoas, como o Papa Francisco, ele era um diplomata, como Francisco também era, de certa maneira, uma vez que não era italiano, não era europeu, e como ele mesmo disse quando recebeu o povo para ser apresentado, eu vim lá do fim do mundo. São características que o senhor uniria na expectativa que o senhor teria de uma continuidade nessa linha? Em outras palavras, não são só os problemas pastorais, não são só os problemas temporais, mas são os problemas do mundo que precisam estar dentro da cabeça desse homem, na cabeça e no coração desse homem, e que se o Espírito Santo... Estou plenamente de acordo. Se o Espírito Santo iluminar, vai ser nessa linha? Dificilmente será eleito um cardeal não poliglota, né? Um cardeal que não tenha experiência internacional. Isso aí eu acho que é impossível acontecer, né?
porque Então, seria um os entrave. americanos... Então, acho que, enfim, dificilmente isso vai acontecer. Eu tenho a impressão que vão, claro, escolher alguém que tenha esses dotes, como você disse, diplomáticos, para poder conduzir a igreja num mundo tão conflitivo. Aí, nessa lista que está aparecendo na tela, por exemplo, eu vejo o cardeal Zuppi, da Itália, com grandes chances de ser eleito. Está aqui entre os progressistas, para quem não está nos Exatamente. acompanhando, Está aqui entre nos os progressistas a gente progressistas. tem o Da Zucchi. direita embaixo. Isso. Já não vejo tanto o cardeal Parolin, né? Embora seja um bom diplomata, mas não chega a ser um homem propriamente considerado progressista. Na Itália tem o Zuppi, que é cardeal de Bolonha, tem o Bettori, que é cardeal de Florença, são todos progressistas. Tem o Montenegri, que é o cardeal da Sicília, o Lo Giudice, que é cardeal de Montaltino, e o Gambetto, que é o vigário-geral do Vaticano. Esses, sim, são progressistas assumidamente e foram todos nomeados por Francisco, né? Sendo que o Zuppi é o presidente da Conferência Episcopal da Itália. Então, ele tem bastante chance de se destacar. Mas é absolutamente imprevisível, né? Porque vai ser um conclave mais longo, isso eu já disse, porque mais longo vai durar 3 ou 4 dias, isso para os tempos atuais é bastante tempo, porque significa que são 4 eleições por dia. Me confidenciou um cardeal que participou de 2 conclaves, que a primeira eleição é em homenagem aos cardeais mais idosos, que prestaram grandes serviços à igreja, etc. Então, eles recebem votos, não para serem eleitos, mas para serem homenageados. E que na eleição de João Paulo II, não, João Paulo I, um cardeal dos Estados Unidos quase vai eleito, quase. Faltou muito pouco para os 2/3 para o Carmelengo perguntar a ele se ele aceitaria o cargo, né? Então, e outra confidência é isso, que o Dom Luiz Loscheider foi eleito, né? Papa na eleição de João Paulo II. E aí ele declinou, dizendo que tinha 8 pontes de safena e seria muito pesado para a igreja convocar um novo conclave em tão pouco tempo, né? Porque o João Paulo I tinha durado apenas 33 dias. Acontece que o Aloysio Loscheider enterrou o João Paulo II, curiosamente, né? Depois de 26 anos, o João Paulo II morreu em 2005 e o Aloysio Loscheider morreu em 2007. Então, são aí notícias de bastidores de conclave que um cardeal me confidenciou. Essa Perfeito, história, sim. eu gosto desse assunto, Frei Beto. Eu nunca tinha lido essa. Essa é muito boa. Pois é. Aliás, já vou confidenciar aqui. A Laura... por um cardeal que participou de 2 conclaves, Meu né? Deus. Então Pois Não tem por que duvidar. Já vou falar aqui para a Laura. A Laura está indo para a China mês que vem para fazer um livro. Ela vai fazer 2, porque o segundo vai ser essa da história das igrejas da China que o senhor falou. Não, essa história das igrejas da essa é China extraordinária. maravilhosa. Demais, Isso é pois é. extraordinário. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Eu queria perguntar para o senhor, ontem a gente estava aqui falando com o Frei Davi. Frei Davi, isso. E ele insistiu muito sobre a questão das vocações, né? De como que a igreja está desencantada, né? Quem acaba entrando no sacerdócio, acaba durando, nos seminários, acaba abandonando no meio do caminho, não vai para frente, o desencanto mesmo do que seria a nova geração, a continuidade da igreja e tal, resultando em seminários vazios e tal, esvaziados em todo o mundo. O senhor vê alguma possibilidade de a igreja avançar no próximo papado rumo a uma flexibilização das regras para que alguém se torne sacerdote, ou o senhor acha que isso aí é aqueles negócios imprevisíveis? Porque parece claro que
que está chegando num ponto de não retorno, né? Com igrejas fechadas, com igrejas pouco envolvidas com as comunidades, com as paróquias e tal. Enfim, parece que estamos chegando num ponto que, se vacilar um pouco mais, é aquilo, né? Antes da floresta amazônica acabar, a Igreja Católica começa a desaparecer. Queria saber a sua opinião sobre essa questão das vocações. Ô, Laura, o que eu vejo é isso. Primeiro, lá na Europa, a maioria dos conventos, mosteiros, seminários, está virando hotel, casas de eventos, sabe? Porque não há vocações. No mundo das religiosas, né, as freiras, então, é raríssimo hoje uma moça que queira. Existem, né, alguns mosteiros até contemplativos, como as carmelitas. Aqui no Brasil tem um em Bananeiras, na Paraíba, ou o mosteiro de Ávila das Carmelitas da Espanha, estão lotados, mas é raro, isso é raridade. Em geral, esse esvaziamento é muito grande. Por exemplo, por que na África aumenta cada vez mais o número de sacerdotes? Na minha avaliação, não é por vocação, é por ocidentalização ou europeização. Porque um rapaz que vem da pobreza entra num seminário, ele certamente vai ganhar um status social muito superior ao que a família dele tem. E vai possivelmente também fazer algum curso em Roma, ou na França, ou na Bélgica. Ele vai se europeizar, ele vai ganhar um status maior do que aquele que ele estaria condenado a viver se não tivesse ingressado no seminário, como acontecia muito no Brasil nos primeiros anos do século XX, principalmente no Sul, nas colônias italianas, alemãs, né? Muitas famílias não tinham dinheiro para pagar a escola para os seus filhos, então mandava para o seminário, né? Porque ali ele, ainda que não fosse virar padre, pelo menos ele tinha uma boa formação. Então isso era muito comum. E isso hoje é comum em outras regiões, como a África. E realmente exigir hoje de um jovem que aos 20 anos decida se ele vai ser celibatário para o resto da vida é muito complicado, muito complicado. Eu acho que a igreja vai ter que rever isso. Não sei quando, não sei como, mas há um esvaziamento. O esvaziamento é crescente, ou, o que é pior, quando o rapaz não sai, ele vira um padre elitista, sabe? Porque os atuais, os novos padres, eles não querem mais ir, como a minha geração, trabalhar com as linhas de frente, não querem ir para o meio. Eu fui morar 5 anos numa favela, eu fui trabalhar sempre com operários, com sem terra, sabe? E o pessoal novo aí não quer saber disso, não. Eles querem ficar numa paróquia, ter carro, casa própria, prestígio social. E hoje você vai numa missa de domingo, você só tem patrão e patroa. A cozinheira dela, o faxineiro, a faxineira, o porteiro do prédio estão na igreja evangélica. Então, o Francisco quis mudar esse perfil da igreja, né? Não conseguiu avançar muito. A igreja continua, ele denunciava isso com muita frequência, marcada pela doença do clericalismo, que é centrar tudo na figura do padre, né? Então, eu tenho para mim que, se não tiver reforma, nós vamos ficar falando sozinho. A igreja, ela continua com esse caráter simbólico que ela tem, que a morte do Francisco está demonstrando, mas vai perder muita influência e muitos integrantes mundo afora. Perfeito. Frei Beto. Você vai despedir dele? Eu vou. Então só vou avisar já. Frei, como o senhor Diga. falou aqui, que vão ser, provavelmente é um conclave longo, já estou prevendo aqui que a gente deve preparar aqui a sala ao lado. A Tali e a Laura ficam de um lado de lá, que é o lado mais próximo do banheiro, a gente faz uma divisória, e aí eu vou convidar o senhor para ficar comigo aqui, porque se a gente vai ficar, se eles ficam presos lá a cada
4 horas começa uma eleição, daí o senhor fica aqui conosco. Nessa né? cobertura. A gente fica aqui no nosso conclave e Sim. o senhor acompanha aqui O conosco. conclavinho de vocês. Exatamente. Não, o Conclavinho. seu também, não vai fugir dessa, não. Porque Entre vão ficar chave. aqui 4 dias, porque se a cada 3, 4 horas vai subir uma fumaça preta, a gente não vai conseguir sair daqui. Já está convidado. Mas né, a gente não vai saber nada que acontece lá dentro. Apenas uma coisa, né? Não, mas eu não vou Esse tirar é o telefone Ô, do Eduardo, senhor, não. O senhor fica à vontade. Pode ligar para quem o senhor quiser. Ô, Eduardo, esse fechado lá dentro é meio paradoxal, porque eu não sei como é que a imprensa internacional não chamou atenção para esse detalhe. Durante a eleição do Francisco, saiu uma fumaça que não era nem... Eu não me lembro agora Não, se era do Francisco. Foi a do Não era nem branca, nem preta, Bento Foi. 16. né? Era cinza. Isso. E aí veio um prelado lá da sala de imprensa do Vaticano esclarecer para a imprensa mundial que era preta, não era branca, né? Aí a minha pergunta é essa: e como é que esse cidadão ficou sabendo se não pode ter contato com ninguém lá dentro? Né? Então, ninguém Verdade. atinou para esse detalhe, mas Então, ó. eu fiquei aqui falando, como é que ele sabe? Então, eu Né? não fiquei lá até o conclave. Eu já Muito contei a bom. história. Eu fiquei só até terminar os 90 dias. Daí eu voltei para o Brasil Tá e fui rendido. Alguém cantou Essa essa culpa bola não lá é- de dentro. essa culpa não é minha, não. Tem comunicação. Obrigado pela participação, Um pelo abraço. convite, um grande abraço, um bom Muito trabalho aí. obrigada. Até, Frei Beto. Obrigada, Obrigada. Frei Beto.